Agora vamos lá, finalmente começar a nossa aula. Então, autismo, né? Vamos falar sobre autismo. Quando a gente fala de transtornos do espectro autista, a gente tem que pensar um pouquinho sobre essa palavra transtorno. Transtorno é diferente de doença, que é diferente de déficit, que é diferente de síndrome. Diferente de síndrome. Então, vamos pelo mais fácil. O que é uma doença, né? Doença é uma coisa que a gente dá e sara, né? Então eu tenho uma doença de ossos, uma doença no estômago, né? Pressupõe que eu vá tomar um remédio e eu vou sarar. Tem doenças que são crônicas, que a gente leva muito tempo para tratar e para curar, né? Às vezes uma vida inteira de medicação para curar uma determinada doença. O que é um déficit? Déficit é uma falta, um déficit intelectual implica numa falta de uma estrutura cognitiva. Então, se uma criança ela apresenta falta de por exemplo, falta de estrutura na velocidade de processamento, mas ela é muito boa de memória, nós vamos investir na potência da memória. Se ela tem um déficit visual, nós vamos investir em estratégias táteis ou sonoras. Se ela tem um déficit auditivo, então é algo que falta e que a gente precisa compensar de alguma forma. Vamos a uma síndrome. Autismo foi considerado durante muito tempo uma síndrome comportamental, porque síndrome diz respeito a um conjunto de características. No caso do autismo, só influencia comportamento, então saiu um pouco do conceito de síndrome. Nós vamos entender por quê. Síndrome de Down, síndrome de West, síndrome de Kors é algo que está no organismo do indivíduo e isso define ele. Então, a síndrome de Down está no organismo da pessoa geneticamente e isso define ela numa série de coisas. Então, ela tem uma anatomia facial muito específica, anatomia de língua muito específica, de nuca, de mãos. Tendem a ter mais tecido adiposo, alterações de pâncreas, alterações cardíacas. Então, uma síndrome está no corpo e define a estrutura dessa pessoa. E o transtorno? O transtorno diz respeito a algo que funciona muito mal. Está lá, a estrutura existe, ela não está ausente, mas ela funciona de uma forma muito atípica, muito anômala. Então, o transtorno do espectro autista fala da alteração significativa de 3 estruturas de base, que é a comunicação, a linguagem, né? O pensar linguisticamente, a produção linguística, as interações sociais e a percepção do social. Então, existe uma alteração muito grave na cognição social e padrões repetitivos e restritivos de comportamento. Tem uma alteração muito grande na capacidade de comportamento adaptativo dessa pessoa. Então, tem que estar presente essas 3 alterações estruturalmente, né? Então, por exemplo, uma criança que tem um déficit social relacionado com uma alteração de linguagem, ele é autista? Não. Ele tem padrão repetitivo de comportamento e uma alteração de linguagem. Ele é autista? Não. Ele tem outra coisa, ele tem outra condição. Provavelmente vai demandar uma outra intervenção. O autista não, ele tem essas 3 estruturas alteradíssimas no padrão de desenvolvimento global dele, certo? Então tem que entender um pouquinho dessa teoria para a gente pensar lá na frente em estratégia educacional. Porque quando a gente tem essas 3 estruturas comprometidas, a gente está falando de uma pessoa que se desenvolve de uma forma muito diferente, porque a maneira de perceber a linguagem é diferente, a maneira de entender o espaço social é diferente, e a maneira de se conduzir dentro desse ambiente percebido como tão diferente muda tudo. Então a gente está falando de uma criança que se desenvolve, e isso é um conceito para a educação. A gente está falando de uma pessoa que se desenvolve de uma forma atípica, de uma forma diferente.
Nós, pedagogos, estudamos muito o desenvolvimento infantil para colocar o estímulo certo, a estratégia educacional certa dentro da capacidade da criança naquele momento de desenvolvimento. Então, aquilo que a gente apresenta para uma criança de 1 aninho de uma forma, uma criança de 2 aninhos é de outra forma, de uma criança de 10 anos é de outra forma. Porque ao longo do desenvolvimento infantil, a gente já meio que sabe como a gente apresenta certos conteúdos e certos estímulos no ambiente. Aí acontece do autista ter um desenvolvimento atípico, ele se desenvolve de uma outra forma. Então a gente precisa entender um pouco essa peculiaridade de desenvolvimento para pescar qual estímulo e de que maneira a gente vai introduzir algumas coisas na vida dessa criança. Então vamos a alguns aspectos mais básicos sobre o autismo, né? Quando que acontece o autismo? A pessoa nasce autista. Ninguém fica autista. Autismo é uma condição congênita. As pessoas nascem autistas. A gente percebe sintomas de autismo em bebezinho. Então é muito normal, neurotípico do bebezinho seguir o rosto humano, seguir o rosto da mãe, seguir a voz humana e seguir a voz da mãe, reagir, ter aquelas reações de protocomunicação, né? Porque quer colo, porque quer comer, aquele chorinho específico de quem está desconfortável com a fralda suja, aquele chorinho específico de quem está com soninho. Isso é uma protolinguagem, então é linguagem, né? E a criança que é autista, ela não tem essa protolinguagem, ela não tem esse rastreio afetivo. Então a gente já consegue perceber sinais de autismo em bebezinho. Mas a gente só espera até os 3 anos de idade para fechar um diagnóstico mesmo. Porque a gente precisa garantir que a criança tenha se expressado ao longo da vida dela para ver a manifestação real da ausência de linguagem, alteração de linguagem, os padrões repetitivos de comportamento, né? Essas alterações elas precisam acontecer de uma forma severa ao ponto de impedir o desenvolvimento. É por isso que a gente fica muito feliz que as crianças cheguem pequenininhas no consultório, que elas vão o mais rápido possível para a escola, para não perder tempo na estimulação do desenvolvimento. Isso tem que ser rápido. Porque se ela não ganha rapidinho, na primeira infância, quando chega lá na frente, isso se manifesta através de um déficit muito pesado, muito difícil de lidar, né? O que é que causa o autismo? Não sabemos. Não sabemos. O que a gente sabe é que é provável de uma etiologia genética. Por quê? É bem comum ter traços de autismo nos pais, às vezes sutis, mas eles estão lá. É muito comum irmãos de autistas terem TDAH. É muito comum não. A gente observa 4 meninos para uma menina. Tem alguma coisa a ver com gênero, né? A ordem do X e do Y. A gente observa que em gêmeos monozigóticos, que são aqueles que compartilham da mesma carga genética, são aquelas crianças que são iguaizinhas, quando um é autista, o outro também é. Diferente de quando é um dizigótico, em que você tem 2 embriões diferentes, em placentas diferentes, às vezes um é autista e o outro não é autista, porque eles não compartilham da mesma carga genética. Então, a gente tem tudo para acreditar que se trata de uma condição de ordem genética. Agora, qual gene? Não sabemos. E também não sabemos o que é que causa o autismo. A gente só sabe que tem mais autista nascendo no mundo, com certeza. Havia uma especulação falando, não, mas a gente está percebendo mais o autismo porque o diagnóstico está melhor. Realmente, o diagnóstico está muito bom e está pegando mais crianças com autismo. Só que se fosse só uma questão de correção de tabela de diagnóstico,
né? A gente ia ter um decréscimo de crianças com esquizofrenia e deficiência intelectual severa e um aumento de crianças com autismo. Só que a gente não vê esse balanceio estatístico, né? Não tem essa compensação. Mantém-se o número típico esperado de crianças com esquizofrenia e com déficit intelectual, mas a coluninha de autismo só cresce. Então a gente está observando realmente um nascimento maior de pessoas com autismo, né? Coincidência e prevalência. Nós temos um estudo mais sério, estatisticamente falando, um levantamento estatístico que foi bem feito. No Brasil nós não temos. Nós temos algumas iniciativas muito interessantes, mas em nível de população mesmo, nós não temos um levantamento estatístico sério de autismo. Nós temos um número do Centro de Controle de Doenças norte-americano que prevê um autista a cada 68 nascimentos. E tá por aí mesmo, né? Nós observamos aqui em Barueri, que é a cidade onde eu estou, no mínimo 3 autistas por período por escola. É muita criança autista, né? É muito, no mínimo. Tem algumas escolas que tem mais. E cada dia chega mais criança. Ah, mas aí é uma cidade que tem serviço, então as mães procuram. Tem muitas crianças nascidas em Barueri autistas. Então, assim, nós estamos observando um boom de ocorrência de autismo, pelo menos aqui na nossa região, né? Então vamos falar um pouco das características de base, né? Que tem que entender que criança é essa, que tem alteração de linguagem, no padrão de reciprocidade social e no padrão de comportamento adaptativo. O que acontece, né? Então, no que diz respeito à sociabilidade, né? Uma criança que dizem, né? Que tem pouco interesse por pessoas. Não é uma questão de interesse. Eu coloquei assim, pouco interesse por pessoas, porque é uma expressão que aparece na maioria dos livros. Mas não é bem assim, né? Pouco interesse por pessoas é porque a pessoa com autismo não faz rastreio de face social. Nós temos uma série de estudos que mostram que uma pessoa neurotípica, né? Eu tô com uma dificuldade de rastreio com essa câmera, eu não sei exatamente para onde olhar. Então eu tô meio autista com a câmera. Né? Mas o rastreio de uma criança neurotípica é olhar para os olhos e para a boca, né? Eu tenho expectativa de que vocês olhem muito para mim, para aquilo que eu estou expressando com o meu rosto. Por isso que eu estou usando uma roupa preta. Olha a estratégia educacional aí, né? Um fundo mais na tentativa de um fundo neutro, mas o mínimo de estímulo possível para que vocês prestem atenção em mim. A pessoa que é neurotípica faz esse rastreio facial. A pessoa que é autista não faz, ela olha para cima, ela olha para baixo, parece eu com a câmera, assim, olha para todos os lados, né? Não sabe nem para onde olhar. E isso é uma dificuldade de percepção do outro. Então não é que ele não tem interesse, ele não percebe por uma característica neurobiológica. E por consequência, e aí nós vamos às consequências disso, não tem jogo social. Então a diferença é entre eu não gostei do que você fez e eu não gostei do que você fez, hein? Essa percepção entre o que é irônico e o que é uma bronca não é clara, né? Não há o jogo social, o eu e tu, minha vez, sua vez. Por consequência, falta uma ferramenta muito importante para essa criança, que é a capacidade de imitação. Na escola, a gente favorece jogos imitativos. Então, nós copiamos os comportamentos das pessoas que estão à nossa volta, nós copiamos os comportamentos dos nossos pais, nós copiamos os ritos escolares por observação. Essa capacidade, que é uma capacidade da cognição social no autista, está ausente ou muito falha, ela acontece de um jeito muito ruim. E a gente tem que prestar atenção nesse conceito de acontece de um jeito muito ruim, porque aí vem aquela fala, quando ele quer, ele consegue.
Quando ele está interessado, ele faz, igual eu. Quando eu estou interessado, eu faço. Se eu não estiver interessado, eu não faço. Não tem nada de autismo. Mas é uma capacidade que para eles falha, não está na ordem da escolha. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Ou funciona de um jeito muito, muito mal, muito anômalo. Por consequência, temos uma criança com dificuldade de empatia, que não entende bem o choro e a alegria do coleguinha. O não e o tó. Não percebe. E não há a reciprocidade social. Bom, o mundo social para uma criança com autismo, ele é imprevisível. Ele é misterioso. Ele é confuso. Vamos fazer nós um exercício de empatia aqui. Se vocês chegarem num lugar na China que as pessoas se expressam de uma forma totalmente diferente, se comunicam de uma forma diferente, os códigos sociais são totalmente diferentes, a linguagem deles é estranha. Você olha, você fala, ok, algo está acontecendo e eu não faço parte disso. Você não vai sair conversando com as pessoas, você vai se isolar. Duro, com o pescoço duro assim, nem respira de tensão, de nervoso. É isso que acontece com o autista o tempo todo, sem parar, sem alívio. Então a gente tem muitos autistas e a escola é o ambiente mais angustiante nesse sentido. Nós temos muitos autistas com índice de estresse e de ansiedade altíssimo por não dar conta desse contexto. Em relação à comunicação, o que acontece? Temos autistas verbais e não verbais. Verbalizar, falar, não significa se comunicar. A habilidade de comunicação tem como uma das expressões a fala. O autista ele tem a comunicação e o estabelecimento de linguagem como um todo alterado. Não é só falar ou não falar. Ele não fala, mas ele entende tudo. É isso mesmo, porque o estabelecimento de linguagem está alterado. Ele recebe, mas ele não emite. Não consegue dizer. Então, uma criança que às vezes até fala tudo que ouve, porque está recebendo tudo, mas na hora de chutar o pé da mesa, falar que o dedão está doendo, que o dente está cariado, está doendo, que o estômago está ruim, que o colega puxou o cabelo, não consegue falar, não consegue te contar nada. Ou ao contrário, essa fala se processa de uma forma muito alterada. Então você tem uma fala muito desordenada, que mistura tempo, mistura pronomes, não usa bem verbo e você não consegue entender o que a criança está querendo te dizer. E ela está querendo te dizer algo, mas esse algo não sai, ele não consegue organizar a fala. Pensa no nervoso. E aí saem expressões bizarras, né, maneirismos de rosto por uma total inabilidade de expressão mesmo, né? Não é mania, não é mal feito ou má educação. É uma dificuldade real no processamento de linguagem, né? As ecolalias acontecem por um looping neurológico. Então, ouve e repete, e repete, e repete. Isso é muito característico do autismo. A gente tende a acreditar que toda criança ecolálica é autista. Isso não é verdade, né? A ecolalia é sintoma no autismo, é sintoma no toque, é sintoma numa série de comportamentos obsessivos compulsivos, é sintoma em esquizofrenia, é sintoma de muita coisa, até de algumas alterações específicas de linguagem que não tem nada a ver com autismo. Então, assim, se a criança é colálica, assim, ela tem uma alteração de linguagem que pode ou não fazer parte do autismo. Essa criança não inicia diálogo. Sabe quando a criança está aprendendo a pular corda? Ela sabe pular corda, mas ela não consegue entrar, né? Todo mundo aqui já viu essa criança, eu sou uma delas, inclusive, né? Não entra. É a criança com autismo que não consegue iniciar o diálogo. Depois que ela começa a conversar, vai, mas começar ela não consegue. E por não conseguir puxar papo ou entrar numa conversa, existe um sentimento de isolamento muito grande, de abandono. O professor precisa estar muito atento a esse tipo de criança.
É muito comum a gente ver crianças com autismo que têm uma fala típica, então a modulação de voz ou é lentificada e fala bem devagar, ou fala de um jeito robótico sem modulação, porque a modulação de voz ela tem a ver com a emoção e com a percepção de empatia e com a forma como eu quero me mostrar para o outro. Então, a modulação de voz tem a ver com lá atrás com a cognição social que está falha. A fala fica totalmente alterada por falta de cognição social, uma coisa bem ligadinha com a outra. É muito comum crianças com autismo terem sons sem fins comunicativos, que são os estereótipos vocais. Então, o clássico é o I, né? I, o, né? As manias de sons é comum. E para aqueles que falam, a gente pode ainda observar a alteração semântico-pragmática, que são que é a dificuldade real de estruturar frases, de estruturar sentenças, de colocar sentenças certas no tempo e no espaço. Né? Não conseguem organizar o pensamento através da fala, mesmo que falando muito bem. Então, essas são algumas das alterações típicas que acontecem. E, de novo, eu quero afirmar, não está na ordem da escolha. Ah, mas às vezes ele fala direitinho, às vezes não. É isso mesmo, às vezes ele consegue, às vezes ele não consegue. Não tem a ver com desejo ou escolha, tem a ver com estar bem e conseguir fechar um raciocínio linguístico. No que diz respeito aos comportamentos, que esses chamam muito atenção, né? São crianças que por dificuldade na cognição social e por não se comunicarem muito bem, têm uma imensa dificuldade de brincar. Não se faz o jogo imaginativo. E quando a gente fala de jogo imaginativo, é o brincar, é o faz de conta, é o carrinho que vai, né, os bonequinhos que conversam, mas é também a capacidade de imaginar situações, né? Uma imaginação pobre não é só fazer de conta. Imaginação pobre faz com que a gente não consiga mentir. Autistas ou não mentem ou mentem muito mal. Porque ele precisa de elaborar uma coisa que não existe, que tem que fazer sentido na realidade. Isso é mentir. Outra coisa, você